Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e essa é a nossa live que acontece todo sábado às 8h30 da noite. E eis que estamos aqui, mais um sábado. Quem diria, não? Quem diria? Mas será que a gente vai conseguir ficar aqui por muito tempo? Eu acho particularmente que não. Eu acho que logo, logo alguém vai dizer que o YouTube não pode mais funcionar no Brasil e todos nós devemos procurar outra coisa para fazer no sábado à noite. Ou outras mídias para assistir, ou sei lá o que você quiser. Boa noite. Vamos lá. Nós somos sobrevivencialistas e preparadores. Nós estamos aqui quase todo sábado tratando de temas que podem literalmente ferrar a nossa vida e ferrar a vida da nossa família. Então, desde já, antes que algum ministro do STF tire o YouTube do ar, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Enfia o dedinho aí, se inscreve, ativa as notificações e também já deixa seu like. Tem muita gente assistindo e muito pouco like. Nós precisamos de like, senão a gente vai ser enterrado nessa banheira de Nutella que é o YouTube. Aqui não é um lugar para a gente ter assunto muito sério, não. Acho que a gente precisa até rever isso, viu, dona Raposa? Aqui a coisa está ficando feia automaticamente. Bom, para todos os interessados que são parceiros do Guia, que são apoiadores do Guia, você que me paga um cafezinho por mês para poder ajudar a gente a fazer o nosso trabalho aqui como membro do canal, Telegram, fora do ar. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai pensar numa nova saída para isso e vai continuar com isso para vocês, ok? Você vai receber aí na área de membros do canal assim que a gente já tiver uma solução para isso e que a gente vê um desfecho para isso. Ok? Enche o saco, mas a gente contorna. Tá certo? Como sempre, antes da gente começar aqui, enquanto a galera está chegando, recebendo notificação, eu gostaria que você, se pudesse compartilhar esse vídeo, já fizesse esse compartilhamento e também, se você não se incomodar com isso, colocar aqui do lado de onde você é. Isso, eu quero saber de onde você é, com quem que a gente está falando e de onde as pessoas mandam os comentários que eu leio sempre no final da live, ok? Eu leio todos de vocês. Tem um monte de gente que pede abraço aí durante a semana e a partir da semana que vem a gente já vai começar a falar todos eles novamente, como a gente fazia antes. Eldorado do Sul, nossa, Curitiba, São Caetano, Curitiba, Santa Catarina, Boa Noite Batata, Brignol, Itatiba, Rio de Janeiro, meu amigo, Limeira, Votorantim. Bom, novamente, como acontece todo sábado, a gente está na iminência de uma mega tempestade aqui. Tá chovendo praticamente quase todo dia no final de semana. Então, se por acaso a live cair e não for satisfatório porque acaba energia ou alguma coisa do tipo, a gente continua na próxima semana. Correto? Feliz de ver vocês todos aqui hoje. Elizabeth, muito obrigado, viu? Continue assim. Valeu. Pode falar. O Fred está lá embaixo, lá no sul, assistindo a gente. O Fred das Abóboras. O Fred das Abóboras está me assistindo. Fred, nós colhemos uma abóbora enorme sua essa semana. Obrigado, viu? A Raposa vai mandar uma foto para você, Fred. Então é isso aí. Vamos esperar só mais um pouquinho, que horas são? 39, e acho que a gente já pode começar, né? Olha só. Eu estava aqui pensando, né, em algumas coisas. E eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês, né? Porque tem muita gente que está chegando agora no canal e não sabe muito bem como as coisas funcionam aqui, ok? Tem um Antônio Carlos aqui do lado que está surtadinho, tá? Alguém está vendo o Antônio Carlos dando Ctrl+C, Ctrl+V o tempo todo aqui do lado? Fala para ele aí que ninguém está lendo o Antônio Carlos porque a gente bloqueou ele. Raposa, não fala. Eu não tô vendo. Não fala o sobrenome dele, é só Antônio Carlos. Vocês estão vendo algum Antônio Carlos escrevendo um monte de coisa aí? Escreve aí para ele, que ele está achando que ele continuou postando aqui. Ninguém vê, não dá, ele está bloqueado, está aqui como oculto, está vendo, Antônio Carlos? Então, não adianta você vir aqui arrumar treta, porque você não vai conseguir isso daí. Comprou, legal, você comprou um container, o problema é seu. Se resolva lá com o pessoal do container. Aqui você não viu container nenhum, então esquece isso, tá? Deixa eu ver aqui, chegou um superchat via off-grid para o café. Aqui já chegou a R$19 o 3 corações de 500 gramas. Tá caro, né, cara?
Está caro demais. Existem meios para burlar o bloqueio e ter acesso ao aplicativo? Procure no YouTube. De dentro de uma semana, eu não consegui entender aqui. Dentro de uma, toma no meio do Mato do Pilar do Sul, São Paulo. Eles colocaram uma multinha aí, então algumas pessoas até podem continuar usando via aplicativo, porque não vai dar em nada, outras, como nós, não podemos, ok? Nós temos vários inimigos infiltrados dentro da nossa comunidade, e se a gente começar a postar ali, alguém vai com certeza ir lá e denunciar. Então é melhor não arrumar treta nesse momento com pessoas que pensam que são Deus, ok? Eu vou falar sobre isso, calma aí, tá? Eu vi a questão da poeira e tudo mais, mas calma aí que a gente vai falar de outros assuntos hoje. A gente está passando uma fase que é muito insana mesmo. É uma fase de completa desinformação. E tem gente, puta que pariu, tem gente que literalmente acredita em tudo que lê. Se o mundo inteiro estiver falando que o céu é azul, ele sai para fora e olha, e o céu é azul, e alguém escreve no WhatsApp que é vermelho, parece que o cara pega essa informação que o céu é vermelho e sai jogando ela para todos os lados. Eu comecei a perceber isso essa semana, da quantidade de coisas que nós recebemos que não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com outra, informação totalmente perdida, gente que inventou uma teoria do apocalipse qualquer e está achando que isso é o futuro da humanidade. Tem gente dizendo agora que é zoeira e que guerra nenhuma, conflito nenhum vai te afetar. Chega dessa frescura. Chega de falar disso. Então, a bomba está caindo, o céu está pegando fogo, o mundo está se rachando ao meio, eminência de terceira guerra nuclear, então você fecha seus olhos e vai assistir BBB. Vai assistir BBB, que é muito melhor você assistir BBB do que você saber o que está acontecendo no mundo hoje, ok? Mais uma coisa, aqui a gente não tem posição política. Já falei 1 milhão de vezes, eu sou monarquista. Eu não sou pró-um, nem pró-outro. O que acontece é que, às vezes, eu entendo das coisas. E eu entendo as coisas do meu jeito. Você vai entender do seu. E eu acho até que boa parte das coisas que você vê aqui no canal, você deveria pesquisar antes, né, para ver se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Ok? Vou contar uma coisa para você que você pode dizer que não, né? Afinal de contas, tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que a Lua não existe, eu vi essa semana também, e que a história da humanidade, na verdade, começou há poucos anos atrás, orientada por um computador, tipo Matrix. Tem gente que tem isso daí, tipo, até como uma religião. Acredita, o mundo está cheio de gente doida. E o mundo também está cheio de psicopatas que acordam todo dia sem estar nem aí se você vive ou se você morre. Sabe, eu me importo, a Raposa se importa, algumas pessoas se importam com você, mas aqueles que estão no poder de verdade não estão nem aí e estão literalmente cagando e andando para você. Você é pouco mais que um número ou uma estatística para ele. Você entendeu? Se você quiser deixar de ser uma estatística, você tem que ter uma estratégia. Porque se você não tiver, você faz parte da estratégia de alguém e essa desinformação que você sai propagando nas redes é de fato motivo para que as coisas mais absurdas possam acontecer. Nós vivemos numa república e nós vivemos numa democracia. Diz que é. Eu acho que é o império das minorias. Isso. Quem manda no Brasil é minoria. Ponto final. E você pode discutir isso comigo o quanto você quiser, ok? Olha só, eu sei porque o ministro, o Alexandre, bloqueou o Telegram. Eu sei. Porque tem gente que chuta o balde no Telegram, ok? Vou contar da nossa experiência com o Telegram aqui para você. Ok? Fora o que você já conhece, quem está nos nossos grupos já conhece, vou contar para vocês que você não conhece, tá? Os bastidores da vida do Batata. Eu tenho um pequeno negócio, tá? Na verdade, é uma grande corporação que vende alimentos pré-fabricados para a indústria, no formato de marmitas,
É uma mega indústria do ramo alimentício que o hater vai dizer que é um boteco que vende marmita, mas não é. Esse boteco, essa corporação, ele tem 20 pessoas cadastradas dentro do Telegram, num grupo fechado, tá? E esse grupo fechado serve para resolver coisinhas do dia a dia. Só isso. É isso que ele faz, né? A hora que o frango, que o em depósito, que o fornecedor entregou o frango, se tem o tanto de arroz, quanto tem que gastar, quanto foi a conta da semana do japonês que a gente paga lá das couve, de tudo que a gente compra dele, coisas desse tipo, tá? Porém, tem um ou dois elementos ali dentro que entram único e exclusivamente para azucrinar e destruir o planeta. E é por conta desses caras que eu estou falando. São, no total, ali, 18 pessoas trabalhando. As outras duas até que trabalham também, mas de vez em quando rola aqui umas coisas que não dá para entender, entendeu? Eu já falei para vocês que eu tenho um rapaz que trabalha lá com a gente, que ele é uma coisa meio estranha. Ele tem certeza que ele é japonês, tá? Só que ele é preto. E ele é um preto japonês. E ele fala coisas absurdas, tipo titãs que invadem o planeta, seres extra não sei das quantas que vai lá, e bichos que ficam dentro de bolinhas. Não tem isso daí? Tem. É bicho que fica dentro de bolinha, e essa bolinha você abre e aperta e você captura os bichinhos andando pela rua. Ele se veste de preto, ele fala de um tal de Naruto e outras coisas do tipo. Então ele tem certeza que ele é um japonês, tá? Embora se olhe para ele e saiba que ele não é. E eu sempre tive certeza que esse cara ia fazer coisa errada. E foi exatamente coisas desse tipo que ele fica falando dentro do esqueci o nome, do Telegram, que fez o Alexandre de Moraes barrar isso daí. Foi um cara lá dentro do nosso círculo que fez o Alexandre de Moraes de lá. É isso aí, ó. É isso aí que o Douglas está escrevendo aí. Pokémon, essas paradas todas, assim. É, aquele moleque, eu tenho certeza que ele é do mal. Ele fala japonês. Você já viu o preto falando japonês? É ele. E namora com uma chinesa ainda, por cima. Que não conseguiu uma japonesinha ainda, mas ele vai conseguir. Tô brincando, viu, gente? Mas ele tem esses comportamentos. E vira e mexe, ele sai postando meme, essas figurinhas de Pokémon, essas coisas dentro do Telegram. E esse moleque, ele passa o dia, das horas vagas dele, trocando cartas, assistindo esses desenhos japoneses, né, Raposo? Anime. O dia dele é isso aí, tá? É isso que ele faz lá no coisa. Por mais que a gente ache isso estranho, tipo, eu sou velho, né? Por mais que a gente ache isso estranho, meus filhos adoram ele, tá? Só para você saber. Ele não está cometendo crime nenhum. As outras 18 pessoas que estão lá dentro estão trabalhando. E como essas 18 pessoas, eu sei que deve ter mais 68 milhões e 500 mil pessoas que usam esse Telegram para coisas do dia a dia, certo? Namorar, falar com a mãe, baixar arquivo, participar de um grupo de sobrevivência, essas coisas. Mas tem uns 3 ou 4. Esses 3 ou 4 vão usar ele para política, ok? Então, não importa muito os 70 milhões que não estão usando para política. O que importa são aquela meia dúzia, 12, que estão usando para política. Então, vamos bloquear todo mundo. A ação não é para aquelas pessoas, e sim para bloquear todo mundo. Isso sempre foi assim no Brasil. E é por isso que eu falo que nós vivemos numa democracia de merda, uma democracia baseada em minorias. Então, 2, 3 caras vai lá, compra uma arma de fogo e faz uma merda. Então, toda a população do Brasil é obrigada a ser desarmada porque 2, 3 fizeram cagada. Então, vai ser sempre assim. Nunca foi uma democracia onde a maioria escolhe, porque se fosse assim, nós não teríamos estatuto de desarmamento, porque nós escolhemos o direito de poder escolher se queremos uma arma ou não. Então, no Brasil, a maioria não tem direito nenhum. E essa tal democracia coloca pessoas em situações de poder tão grande, que elas começam a literalmente fazer o que elas querem. E foi isso que aconteceu com o Telegram. Ele literalmente resolveu impor um prejuízo desgraçado para todo mundo, seus contatos, tudo acabou. Porque ele achou que um cara, ou 2 ou 3, podia talvez cometer um crime. Fala sério. É esse o mundo que a gente vive. E quanto mais nós, povo, aceitarmos isso, mais isso vai acontecer.
mais isso vai acontecer. Tem, sim, gente que usa o aplicativo para trabalhar, tem, sim, gente como o garoto que trabalha comigo, que usa para se divertir e falar dos bonequinhos japoneses dele, tem, sim, enfim, vai ter gente fazendo de um tudo lá dentro, e não é problema nosso, é problema de cada um que ele faz com o aplicativo, não nós, mas, por ironia do destino, por implicância, pelo simples fato de poder fazer, a gente vai prejudicar a vida de todo mundo. Fala para mim uma coisa. Você teria a coragem de prejudicar 70 milhões de brasileiros no meio de uma pandemia que estão ligados praticamente o tempo todo, né? Porque a gente aprendeu a ficar nesses últimos 2 anos mais conectado. Você bloquearia o trabalho, a vida, o ganha-pão de muita gente só por causa de 1 ou 2 desafetos? É ou não é coisa de psicopata? Pois bem, tem que ser, né? Tem que ser muito psicopata. Tem que ser muito psicopata para dar a ordem de um país atacar o outro, de mandar o exército matar, por exemplo. Vai lá e mata, solta a bomba naquela bagaça. Foi o que o Putin fez, tá? Foi o que o Putin fez. Só que até aí, a dedução que a gente chega o governante, ele tem que ser meio psicopata. Ele tem que ser. Porque ele vai cobrir um santo, ele vai descobrir o outro, um monte de gente vai se ferrar. Ele tem que poder deitar na cabeça no travesseiro e dormir, porque senão ele não vai fazer absolutamente nada e nós vamos viver no império do mimimi. E toda vez que alguém que está meio que fora dessa linha do mimimi aparece, nós, como todos aqui, ficamos muito sem entender como isso acontece. Muito sem entender. E, além de não entender, a gente também não acredita que aquele cara teve coragem de fazer isso com a gente, porque, afinal de contas, existem regras, não é? E as regras e as leis e tudo mais servem para proteger os mais fracos. Não é verdade? Pois é, só que não. Só que não. A lei serve para coibir o avanço dos mais fortes. E se o mais forte quiser fazer, ele vai fazer independente da lei ou não. Independente do que o mundo vai achar ou não, independente do que pode ou não acontecer. Olha, em muitos anos, eu sou um pouco mais velho que a maioria das pessoas que está assistindo isso aqui, em muitos anos eu vi o conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, ali, a tal da Guerra Fria, tá? Eu vi isso, eu Batata, vi, tá? Eu era jovem, mas eu vi o auge dela mesmo, aquelas crises de mísseis e isso e aquilo. E eu vi também, quando 2 ou 3 políticos russos, meio pinguços, uns Yeltsin da vida aí, pesquisa aí essas histórias, tudo que você vai saber. Ele literalmente destroçou o Império Russo, lá, o Império Soviético, né? Acabou com aquele país. Ele era a maior potência militar do planeta. E eles foram lá e detonaram o país. Detonaram. Mimimi daqui, mimimi daqui. Então, todo aquele orgulho da época soviética acabou. Os caras eram comunistas. Eu sei, é uma merda, né? Mas os caras eram foda. Não tem como negar, tá? E aí eles conseguiram, venceram os caras. E uma nação que era orgulhosa pra caralho, de repente virou uma porcaria. Uma porcaria. Teve uma crise na década de 90 na Rússia que foi de matar, assim. De matar mesmo, de morrer um monte de gente, deles passarem fome, deles tudo. E aí eu vou te perguntar uma coisa agora, que talvez você não tenha ligado os pontos aí, tá? Até há 80 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos vivendo a Segunda Guerra Mundial, tá? Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu de verdade, tá? Estou dizendo para você que não aconteceu, mas aconteceu, é verdade isso. Teve uma Segunda Guerra Mundial. E lá, naquele passado, ainda tem gente viva. Uns caras de 90, eram garotos, eram crianças, mas eles viram a guerra, viram o pós-guerra, viram tudo isso acontecer. Eles viram o muro de Berlim sendo erguido, eles viram o Hitler marchando até lá, eles viram tudo isso acontecer. Tem gente viva que viu isso, ok? Que viu a guerra que aconteceu em 1945, 80 anos atrás. Quantas pessoas vivas vocês acham que viram a derrocada da União Soviética? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim. Quantas pessoas vivas viram isso? Que estavam vivas, tipo uns caras de 50 anos, assim.
50, 50 e poucos. Vai lá. Vai lá. O Elias está dizendo que viu. Aumenta o volume, Arthur. Muita gente, o Eric Cresceu vendo, o Marinho Francisco viu. Cara, se a gente tem gente aqui que viu a Segunda Guerra Mundial, quantos russos você acha que viram a União Soviética sair um dos maiores impérios do mundo e se tornar sei lá, uma escória? Várias, né? Então agora você está entendendo uma coisa que você não tinha se ligado ainda. O Putin é um ex-KGB. Os caras que estão no poder hoje lá são todos os caras que tiveram que engolir Boris Yeltsin, Gorbachev, todos aqueles russos frouxos que deixaram o império deles morrer. Eles não querem mais ser comunistas. Não querem. Eles querem continuar, sei lá, comendo McDonald's, tomando Coca-Cola. O que eles querem é a porra da Rússia como ela era há 20, 30 anos atrás. Forte pra cacete. É isso que eles querem. Do outro lado, nós temos as vítimas, não é? Outros russos. Porque os ucranianos são russos também. São tudo igual. É tudo parente. Inclusive, tem uma matéria que saiu bem interessante essa semana, falando dos soldados russos que foram almoçar na casa de parentes na Ucrânia. Tá? Só para vocês saberem. Os ucranianos é tudo russo. Croácia, Ucrânia. Eles são todos russos. É um bando de russos, tudo parente ali, é da treta de parentes. Isso visto por eles. Mas todo mundo achando que é o Putin que está muito louco. Não, não. É um país inteiro. É a Rússia inteira, exceto os muito jovens. A grande parte dos mais velhos, todos apoiam o que está acontecendo lá agora e todos vão apoiar a voltar a ter um país com o nome que aquele país tinha. Vamos falar das vítimas de novo. Tá? Ucranianos. Ucranianos só se ferraram desde 2014 até agora. 2014 já teve uma treta dessa, só para vocês saberem. Tá? Começou lá em 2014 e está continuando agora aqui. Eles decidiram fazer umas palhaçadas e ameaçar os russos e aí tomaram um couro e perderam uma parte. Agora eles estão perdendo o resto do país. Tá? E aí está todo mundo lá triste e chocado. E olha como eles são vítimas, né? Tipo aquele cara que provoca, quando leva um tapa, fala que foi inocente. A gente está cansado de ver isso por aí. Tá? Tomaram um tapa e agora estão aguentando a bronca. Em vez dos caras falarem, olha, meu povo não precisa disso, tá? O palhaço, que é presidente deles, está pedindo arma. Está pedindo arma para lutar. Ou seja, para o país ser moído mais de uma vez. Os russos usaram até agora a sucata que eles tinham estacionada lá na Rússia, de não sei quantos anos atrás. Só agora que eles estão começando a lançar as bombas e os itens tecnológicos de verdade lá dentro. O que o resto da Europa está fazendo? Condenando? Colocando sanção? Parece um bando de anjo, né? Parece um bando de anjo, mas não. Quase todos os países da Europa vão lá e descem o pau nos russos e, ao mesmo tempo, fomentam a guerra mandando arma para lá. Manda avião, manda granada, manda foguete de não sei o quê, manda drone, manda mercenário, manda isso, manda aquilo. Parece que eles pegam a bandeirinha da OTAN e vai colocando assim, balançando para ver se alguém toma um tiro e eles começam uma guerra mundial. Vai falar para mim que você acha que ninguém está provocando um conflito nessa escala. Pois é, eles estão provocando. E tem gente agora, se você for ler matérias e tudo mais aqui no Brasil, que acha que não está acontecendo nada, que acha que nós não temos uma iminência de uma guerra envolvendo toda a Europa. Pode ter sim, guerra da maior potência nuclear do planeta. Isso, acuada, encurralada. É isso que eles acham que eles estão fazendo. A OTAN foi criada para isso. A OTAN foi criada para enfrentar a União Soviética. A União Soviética acabou e eles continuaram apertando os russos dessa vez. Eles venceram e continuaram apertando os russos e não é para os russos reagirem. Eu não estou defendendo o russo, não. Só estou explicando para você como é que funciona. Ok? Por mim, isso daí acabava rapidinho. Bastava o presidente da Ucrânia falar, não vou entrar na OTAN. Ou a OTAN falar, eu não quero você aqui. E o que a OTAN faz? Manda a arma para lá, porque eles estão de boa, eles estão seguros, né? A Europa sempre
foi e sempre vai ser um barril de pólvora. Sempre foi. Sempre que esses caras puderam se matar, eles se mataram. Isso desde a história da humanidade. Não vai mudar agora. Não vai mudar agora porque teve 60 anos sem guerra lá. Não, não vai. Tá? Não vai. Até país que não tem nada a ver com o peixe, que não depende da Rússia para nada, tá metendo o bedelho. Até a Alemanha, que estava quieta até há pouco tempo atrás, aí, que não queria guerra, que estava de boa, falou que ia mandar os capacetes para os caras. Até a Alemanha já falou que vai mandar arma para lá. Olha até onde está indo isso daí. E tem gente no Brasil achando que nós não estamos na eminência de uma guerra global. Quem vai ganhar essa guerra? Você quer saber? Quem eu acho que vai ganhar essa guerra? A China vai ganhar essa guerra. A China vai sair ganhando. A China vai ganhar essa guerra. China essa que quer a máquina azeitada e pronta e 100% operacional. É isso que a China quer. A máquina azeitada e 100% operacional. E é por isso que, se alguém espirrar na rua de uma gripe, o chinês já está metendo lockdown. Eles meteram 13 milhões de pessoas em lockdown nesse exato momento. Tá? 13 milhões de pessoas. E as campanhas em território chinês para armazenamento de alimentos continuam. E agora é o seguinte: nós vamos fazer lockdown sempre que um novo vírus ou uma nova ameaça de contágio começar. Vai ter lockdown e tua casa tem que estar preparada. Então, seja por conta de uma guerra global ou por conta da pandemia, todo chinês, que são 1,4 bilhão, bilhão de pessoas, tem hoje pelo menos estoque para 3 meses de comida. Cada chinês tem. Fora todos os estoques do governo, que eles se orgulham pra caramba em dizer que está acontecendo. Como a China está nessa guerra, neutra. Ah, vai dar sanção na Rússia? Ah, não, coitado. Ah, mas tem o povo da coisa. Ah, coitado deles, né? E assim eu vou dando tapinha nas costas de todo mundo e eu vou tocando o barco, botando a máquina para funcionar, enquanto está todo mundo se matando lá. A China é o maior exemplo de como um país se prepara quando ele vê que vai dar cagada. É isso que eles estão fazendo lá. É isso. Tudo que eles mandavam para fora, eles começaram a segurar. E é o que vai acontecer agora. É a mesma coisa que vai acontecer com a Rússia, por exemplo. Como é fácil você botar de joelho um país tipo Coreia do Norte, que não tinha tecnologia, que não tinha porcaria nenhuma. Tipo nós também, nós não temos. Se a gente sofre um bloqueio, uma sanção no Brasil, já era para a gente. A gente não tem tecnologia nenhuma, a gente não é autossuficiente praticamente nada aqui. Agora, a Rússia, botar uma sanção na Rússia é como deixar os caras presos dentro de um resort. Eles têm tudo que eles precisam, o país estava na merda total há 30 anos atrás e hoje já voltou a ser uma potência o suficiente para ameaçar o mundo inteiro novamente, tá? Eles vão ficar fechados lá por um tempo, daqui a pouco todo mundo vai precisar deles de novo e eles vão sair e vão emergir ainda mais forte do que eles estão. Então é esse cenário que está acontecendo. Agora, essa questão de vai ter treta, não vai ter treta, vamos brigar, não vamos brigar, vamos explodir essa bagaça toda. Vamos meter fogo na Europa. Sabe quem se ferra? Eu, você. É isso. Você sabe por quê? Porque nós não temos um governo forte. Nós temos um governinho tirânico, com tiraninhos lá. Nós sempre tivemos esse daí. Tipo Lula, que tirou as armas de todo mundo, uns pilantra tipo Fernando Henrique Cardoso, né? Uns caras mais casca-grossa, tipo Bolsonaro, que é até casca-grossa demais, não é? A gente sempre teve isso. Agora, você teve alguém ali, de fato, que você falava assim, se aí eu confio para levar as coisas para frente? Não. CN, estratégia linear, não consegui ver. Silenciosa. Preparação e sobrevivência, CN, estratégia linear e silenciosa. Boa noite. Não é questão de defender Putin ou não defender. Eu só estou dizendo para vocês que está todo mundo achando que é um Putin, mas não é um Putin. Não é um Putin, é uma geração de Putins
que olhem conflitos como esse, a chance do país deles crescer e se tornar relevante de novo no mundo. Porque hoje, meu amigo, hoje nós somos basicamente, estamos dentro da panela dos Estados Unidos. O que eles querem, eles conseguem. Eles têm basicamente todo o Ocidente na mão, se você for parar para pensar. Tudo se pede benção para o lado de lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai derrubar o segundo mais forte, ou o terceiro mais forte nesse caso agora. Porque atualmente o mais forte é a China. E todo mundo sabe disso. E ninguém quer o segundo e o terceiro junto. Ninguém quer. Ninguém quer que um país lá do outro lado do mundo que não segue aquilo que eu mando você seguir vai se fortalecer. Isso acontece no YouTube também. Tem canais aí que são grandes que acham que tem que mandar e os outros têm que obedecer. E se você não obedece, meu Deus, você é um insurgente, você é maldoso, você é mau caráter, covarde. Só que não, a gente segue a vida como a gente quer, a gente faz o que a gente quer, a gente pensa do jeito que a gente quer, aí a gente acaba sendo mal por não estar rezando pela cartilha dos outros. E é sempre assim. Quem não reza pela cartilha dos Estados Unidos ou do Ocidente é mal. Cara, eles não estão nem aí para isso. Eles não estão nem aí para isso. Nem os ucranianos e nem os russos. Nem os ucranianos e nem os russos, porque tão belicoso quanto é o russo, é o ucraniano. Que eles são um tipo de russo também. Embora todo mundo fale que não. Deixa eu ler aqui, peraí. Entenderam? Vocês entenderam? Não tem muito o que se fazer. Não tem muito o que se fazer. Tudo que você vê hoje é mimimi de gente, pobrezinhos dos coitados. Agora, os governantes de todos esses países, eles estão querendo ver guerra, gente. Eles querem ver guerra. Eles estão fazendo de tudo para ter uma guerra na Europa inteira. E, cara, a hora que a guerra na Europa começar, ela vai se alastrar para todos os continentes. E você acha que não? Falar que não é você negar completamente o que aconteceu 80 anos atrás. Está tendo um repeteco, e tem muito cara velho aí dizendo que o que eles estão vendo é literalmente um repeteco do que estava acontecendo há 80 anos atrás. O Victor Diago. Aí, Batata, um grande abraço para vocês, sempre te acompanhando. Bora instalar um Fence Light para proteger o forte. Abraço. Depois a gente conversa sobre isso. Então, é isso que está acontecendo agora. É um repeteco do que aconteceu lá. É um repeteco do que eu e alguns caras mais velhos aqui vimos acontecer na Guerra Fria. Sabe quem vai se ferrar? Quando eu falo a Ucrânia, assim, não é o país Ucrânia, os políticos da Ucrânia, quem manda naquela bagaça. Eu estou falando do povão, das crianças, da mulherada, dos idosos, das pessoas que não estão envolvidas nessa treta. Sabe quem vai se ferrar? Quem não tem uma estratégia. Porque quem tem uma estratégia já vazou dali há muito tempo, quando o primeiro soldado russo parou lá na fronteira, meu chapa. Está se ferrando agora é o povão de lá, porque está no meio do fogo cruzado, no meio desse monte de psicopata aí. E nós aqui, se acharmos que a gente está de boa, que nada vai acontecer, que não vai chegar até aqui, que não existe uma ligação nisso, putz, você vai se ferrar junto. Você vai se ferrar junto. Boa parte da comida que vai para a Europa sai daquele país, cara, sai da Ucrânia. Boa parte da comida da Europa, inclusive da comida que os russos compram, só para vocês saberem, tá? Porque o país lá é enorme, mas é gelado para cacete. Boa parte da comida deles lá sai de lá. Da onde você vai buscar essa comida? Agora vamos buscar na América do Sul, América do Norte, um pouquinho em cada canto. Só que não, porque boa parte do mercado que não era da Europa, que era controlado por outros países, tipo o Brasil e tal, está indo para a China, para diversos países que não é Europa. A gente não consegue mandar tanta comida assim para a Europa como dizem que a gente manda. Não manda. A gente manda mais aqui para baixo, para os chineses e outros que compram da gente. Pois é, quem compra comida lá de cima é eles. Pode ser agora que eles queiram começar a comprar comida daqui também, o que eu faria se eu fosse esperto. Se eu fosse esperto, eu já estava mandando todos meus embaixadores para o Brasil, para a Argentina e para outros países que são produtores mais ou menos de comida aqui, para poder subir um monte de comida para a Europa agora. Porque imagina o pavor e o medo que esses caras estão agora. Imagina como deve estar assim lá, não passa nenhuma agulha de medo do que pode acontecer lá em cima.
Mas é o povo, porque os governantes querem guerra. Os governantes querem guerra. E o mundo, como eu falo para vocês, não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Não é. Aqui, minorias comandam a bagaça inteira. Não é a maioria. É uma ilusão. Essa democracia que a gente tem aqui é uma ilusão. Na verdade, todo o Brasil pós-império foi uma ilusão. Essa república que nós temos aqui é uma ilusão. Sempre tivemos e sempre vamos ter personagens como Alexandre de Moraes fazendo literalmente o que você quer aqui. E você sabe como é que você pode recorrer a isso? Você sabe como eu faço para usar o grupo lá do Boteco de novo? Para poder voltar a trabalhar? Sabe para quem eu peço? Para ninguém. Para ninguém. Eu não posso pedir para ninguém, eu não posso recorrer para alguma pessoa e falar, olha, libera aí para eu poder continuar trabalhando e usar meus negócios lá. Libera aí para o meu funcionário poder usar o Pokémon dele, que tinha um puta grupinho legal de Pokémon lá e o garoto se divertia. Ele tem certeza que ele é japonês, ele estava aprendendo japonês lá. Porque agora, quando o menino vai aprender japonês? Pois é, né? Alexandre de Moraes, parabéns. É isso que a gente vive aqui. Daqui a pouco ele bloqueia, sei lá, o WhatsApp, Facebook. Daqui a pouco ele bloqueia tudo, porque afinal de contas, sei lá, pode ser usado para fins políticos. A pessoa pode usar o Telegram para falar aquilo que ela quer e não aquilo que ele quer ouvir. Então vamos bloquear todo mundo e vai dizer que isso não é censura. Tá bom que não é. Nós perdemos um dos grupos mais legais de sobrevivencialistas possíveis dentro disso daí, dentro do Telegram. E faz anos que a gente está lá, hein? Tem alguém aí que faz parte do grupo? Tem, né? Tem, né? Tem gente no chat aí que pode falar como era o nosso grupo lá. Nosso grupo era super de boa. O atual presidente da Ucrânia, ele foi eleito num voto de zoeira, tá? Era um voto de zoeira. Tipo, vamos votar no Tiririca, pior do que tá, não fica. Foi assim que ele foi eleito, e agora ele tem que lidar com o avanço russo em cima do país dele inteiro. É esse cara aí que, em vez de resolver a situação e falar, tá bom, nós vamos ser uma nação neutra, a gente não vai ter treta nem com o Ocidente, nem com a Rússia, vamos ser neutro. Pronto, ele acabava com toda a guerra. Mas ele está curtindo essa parada. E ele vai matar todo mundo se precisar ali para ele se garantir naquilo que ele está falando. Como eu disse, o mundo é governado por psicopatas e por pessoas que literalmente não te dão um like. Um like. Você sabe que vir falar sobre temas sensíveis aqui no YouTube significa automaticamente que o vídeo é desmonetizado, que o canal perde relevância, você não sabe? Pois é, se você quiser continuar ouvindo eu falar de coisas atuais e de cenários que podem te ferrar numa eventual crise global, você vai ter que pelo menos me dar um like, sabe? Pelo menos fazer uma assinatura aqui no canal, porque vídeos como esse daqui são totalmente desmonetizados, meu chapa. Concordo com vocês. Tinha bastante gente, né, Flor, no grupo do Telegram. E o grupo era muito legal. Nós tínhamos o grupo do Telegram, nós tínhamos o grupo do curso, tá? A gente agora vai ter que ver tudo isso, como é que a gente vai refazer ou ver se vai voltar a funcionar. Eu espero que alguma coisa aconteça, que um bando de senadores se junte para poder fazer as coisas funcionar, porque senão daqui a pouco, sei lá, sabe-se lá que tipo de ordem esses caras estão mandando. E o engraçado é que o ministro antes dele falou alguma coisa do tipo: Brasil é minha casa. Na minha casa entra quem eu quero e entra quem eu convido. Quem eu não quero, eu boto para fora. Falando exatamente do Telegram. Engraçado, né? Porque na casa dele ele faz isso. A casa dele ele acha que é o Brasil. E nós não podemos fazer. Né? Eu não sou livre para escolher aonde eu quero conversar, o que eu quero ler. É curioso isso, né? Sou da Alemanha, que já está faltando alimento. Dizem que faltando, não, mas já tem bastante coisas, não é? Depois você puder colocar aqui, a Raposa olha para mim. E obrigado pela doação. Diz que já está faltando um monte de coisa lá. Tem um monte de itens que já está começando a faltar ou rarear nas prateleiras. Tá faltando, tem muita coisa limitada já tem isso. Exatamente. Já tem umas 2 semanas. Parece que alguém de Portugal estava falando isso também, né? Que já está começando uma espécie de racionamento e tudo mais.
unidades de óleo. Uhum. E outra coisa que está começando a acontecer, e está acontecendo em vários lugares, várias greves de caminhoneiro pipocando em todos os lugares, viu? De novo, fora do Brasil, no mundo inteiro já começaram a pipocar. E não sei se você lembra, há pouco tempo atrás nós tivemos aí na Europa, em Canadá, em vários lugares, greves de caminhoneiros. Não foi só aqui que teve essa ameaça, não, tá? Ou seja, quando você começa a estudar um pouco de sobrevivencialismo e preparação, vocês vão ver que existem algumas coisas, ou algumas ameaças, ou algumas ocorrências, ou eventos, chame como você quiser, que eles classificam como SHTF. É quando o cocô bate no ventilador. Isso significa que um evento como esse respinga para todos os lados da sociedade, em quase todos os sistemas sociais, sistemas da sociedade. Vai respingar na polícia, na violência, no governo, no alimento, na água, na energia, em tudo, até no ar que você respira, se marcar, ok? E guerras como essa, eventos globais como esse, são o top do SHTF. O top. É isso que vai acontecer, vai respingar para todo lugar e em todo mundo, ok? Para começar, nós já temos aí 25%, pelo menos por baixo de aumento em tudo, por conta da gasolina, que aumentou. Tá? E enquanto os políticos aí ficam de mimimi discutindo de quem é a culpa, se vai privatizar ou não vai privatizar, nós continuamos vivendo aí no aperto e cada vez as coisas vão ficando mais feias para a gente. É basicamente isso aí. E o legal é que nós temos brasileiros no grupão do Zap dizendo que não está acontecendo nada. Que eu sou o profeta do apocalipse. Eu não, cara. Eu não. Zelensky, Putin, Biden, esses são os profetas do apocalipse. Esses caras, eles não só profetizam o apocalipse, como eles têm o dedo no botão para criar um apocalipse para você, e até agora você não se ligou disso. Você acha que é teoria da conspiração, que é gente maluca falando de, sei lá, de fim do mundo. Nem é um asteroide, nem nada, nem é zumbi, nada. É gente normal mesmo, se matando e ferrando a vida de todo mundo. Não faz muito sentido, tanto faz pelo que a Rússia está lutando. Eu acredito mesmo que não importa. Ameaçou, tem que bater. Não se puxa a arma e não atira. Não é verdade? Você nunca ouviu falar isso? Pois é, o Putin puxou a arma e falaram, duvido que você atira. Ele meteu bala. Foi assim que aconteceu. E é assim que sempre foi daquele lado do mundo. Sempre foi assim. Só para vocês saberem. Sempre, em todos os conflitos deles foram assim. Não tinha eu não sei se vai acontecer. Então, quando você ouve o cara falando lá que se XYZ acontecer, ele vai lançar bomba nuclear, é porque ele vai lançar. E você pode se preparar aí. Compra suas pastilhas de iodo e vai se preparando, porque a nuvem tóxica pode descer sobre você a qualquer momento. Não, os preços estão ridículos, Essa semana as pessoas vieram perguntando como que eu estava lidando. Eu não tô. Eu nem lembro mais que gosto tem carne vermelha, cara. Eu já estou cacarejando de tanto frango que eu como. Não vou também gastar mais do que eu posso no mercado. Todo mundo tem que apertar agora. Todo mundo tem que entrar na tal economia de guerra. E, na última semana, o que eu mais vi foi comprei um celular, comprei não sei o quê. O que mais vai ter agora é gente te empurrando coisas que você realmente não precisa. Se você já tem sua televisãozinha velha na parede lá, fica com ela mais um tempo e reserva um pouco de grana. Se você não tem comida armazenada, compra, porque o preço vai ficar ridículo na próxima safra, na próxima semana. Se continuar do jeito que está, essa guerra não vai acabar semana que vem e tudo vai voltar ao normal. Não, eles vão tentar o máximo possível fazer o que eles sempre quiseram fazer, que foi ferrar os russos. Eles vão segurar a sanção por muito tempo, eles vão tentar contornar o problema do petróleo, o mundo vai começar a se arranjar e os preços vão continuar lá em cima o tempo todo. Não vai mudar a semana que vem. A gente não está mais falando de preparação para uma semana, a gente já está falando de preparação de longo prazo, sabe? Se você quer gastar dinheiro agora, gaste em equipamento de sobrevivência. Sério mesmo, não estou brincando, não. Não estou brincando, não. Gasta dinheiro, investe, na verdade, agora, em sobrevivência, que você está muito mais bem arranjado do que você investir em
celular novo, investir em televisão nova, bens de consumo que não são essenciais para você. Vai lá e compra um conjunto bom de cozinha, compra um gás extra para sua casa, uma churrasqueira, se você não tem um fogão a lenha. Eu vou mostrar uma essa semana para vocês. Se prepara aí que você pega uma. É muito mais vantagem do que você ir lá e gastar 10 pau no celular, cara. Mochila BOB. Mochila BOB tem dois aspectos agora, né? A mochila BOB é uma mochila de evasão, né? É uma mochila para você sair de uma região e ir para outra. Se, por acaso, nós tivermos áreas muito afetadas por guerras e coisas desse tipo, sim, você vai usar sua mochila BOB. Mas, basicamente, o que a gente sabe que acontece aqui, o que a avó e o vô contaram para a gente, que foi a infância deles na época da guerra global, é que você segura as broncas dentro de casa mesmo, tá? Comendo coisa do quintal, passando aperto, gastando menos. Cara, a gasolina subiu 25, a energia subiu, a água subiu, tudo subiu só esse mês. Só esse mês. O que a porcaria do russo tem a ver com a Sabesp? A Sabesp subiu o preço da água em São Paulo. O que tem a ver com a CPFL? A CPFL aumentou o preço da energia de novo, tá? De novo. Agora, pouco tempo atrás. Gasolina tem lugar que tá cobrando 10 pau já só porque sim, porque os caras podem. Tem lugar que tá 8, tem lugar que postaram aí que tá 6 e os quebrados, não é? Mas não, tem lugar que já está vendendo a 10. Obrigado, Rosa. Batata, onde você compraria terra? Na montanha ou no sertão? Sertão é para quem é sertanejo, para quem sabe o que está fazendo lá. Eu não sei, eu compraria na montanha. Tá? Cidades do interior, principalmente. Eu não sei se você tem acesso, se você não tem acesso, no nosso curso, Vivendo de Vida Off-Grid, você tem uma lista que foi mais ou menos o que nós usamos para comprar a nossa propriedade, para mudar a nossa vida. Lá eu ensino você desde como escolher uma cidade, uma localização, o que você precisa ver, aonde, quais índices você tem que olhar, tudo que você precisa saber para você escolher um lugar. Depois que você escolher o lugar, você vai escolher que tipo de vida você quer ter nesse lugar, se você quer uma vida mais urbana, uma vida suburbana, afastado do centro, uma vida mais interiorana mesmo, com sítio, fazenda, chácara, enfim. Lá tem todo o roteiro que você precisa para você avaliar onde você acha melhor para você morar, ok? E, ó, detalhe, não é o que você gostaria de ver, é o que você precisa ver. Eu não estou te motivando ali a sair de uma grande cidade e vir para o interior. Eu estou te motivando a escolher um lugar mais seguro para você morar, correto? Porque eu nem sei se nessa fase é a hora de você gastar suas economias para se mudar. Ou é melhor você sentar e esperar para ver o que vai acontecer. Batata, você acha que está protegido o suficiente para esse caos que está por vir? Não, nem um pouco protegido, nem um pouco. Não me sinto protegido, eu não sinto que eu tenho governantes que me protejam, ou que façam alguma coisa por mim, eu não sinto que eu tenho pessoas engajadas em realmente proteger as crianças do país, e, na verdade, eu acho que a gente não tem, de repente, nenhum governo que está preparado para lidar com situações como essa, para falar a verdade. Então, da parte externa, eu acho que não. Como preparador, cara, eu tô com um buraco imenso aberto. Depois eu falo para vocês a preparação da semana, mas eu tô com um buraco imenso aberto ali para virar cisterna, tá? E eu ainda não consegui terminar de fazer. Alessandra Moreira, mora no interior de São Paulo, estamos querendo ir para a parte rural da mesma cidade. Você acha que já é o suficiente? Alessandra, é complicado. Você quer ter uma vida rural? É esse o caminho que você quer? Uma vida rural mesmo, uma vida de criar animais e viver desses animais e de tirar a sua renda por conta de vida rural? É isso que você quer? Você vai tirar a sua renda de colheita, do dia a dia disso? Ou você quer continuar trabalhando na cidade e ainda assim morando no interior? Note bem, você vai ver que tem uma diferença muito grande entre o Guia do Sobrevivente e muitos outros canais que você vê, tanto brasileiros quanto gringos. A diferença do Guia do Sobrevivente para os outros é que eu sou um cara que trabalha na cidade.
Eu não optei por trabalhar no mato, de roça, de fazer colheita, vender animais e levar uma vida de sitiante. Eu não optei. E se eu tivesse grana hoje para comprar uma fazenda, eu não compraria. Eu compraria outra chácara pequena para eu viver. Porque o que eu quero é ter uma base autossuficiente. Mas eu não quero viver roçando na roçadeira, picando no facão, tendo que andar num quintal olhando se tem cobra em cada pedaço. Não, isso daí eu faço quando eu for praticar bushcraft ou eu for fazer sobrevivência no mato. Eu não preciso disso na minha vida, no meu dia a dia. No meu dia a dia, eu gosto de cimentinho, de área limpa, mas eu sei a necessidade de ter uma área produtiva. E você não precisa ter um lugar gigante para você ter um lugar produtivo para viver, para você ter um recurso de garantia. Então, nosso projeto é em 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados você acha aí do lado de onde você está e você nem precisa se afastar tanto da cidade. Então, eu não fiz essa opção de ir morar numa fazenda, por exemplo, ser fazendeiro ou sitiante. Eu quero ter uma chácara autossuficiente e continuar minhas atividades na cidade, porque, sinceramente, eu até acho que dá para ganhar uma grana numa chácara. Tá? Eu acho não, eu tenho certeza que dá, mas não é uma grana, eu ganho minha grana na cidade, eu não pretendo parar com ela agora, ok? Se tentar autossuficiência sem nenhuma fontezinha de renda, vou contar uma coisa para você, é tipo quase um milagre. Tenho comida industrial liofilizada, estilo Emery, guardada para 6 meses. Rodrigo, obrigado, Rodrigo, pela sua doação. Cara, a melhor coisa que você faz. É uma ótima comida. Eu não acho que você tinha que fazer tipo um ano de comida de sobrevivência, desse tipo de comida de sobrevivência, porque elas são muito caras. E eu acho que quando você come elas por muito tempo, elas acabam enjoando também. Mas são ótimas, são ótimas. Você gasta menos água, menos combustível, menos tudo. Como comida de emergência, é o ápice que a gente tem de tecnologia. E eu esqueci de falar, Alessandra Moreira, né, a menina? Alessandra, muito obrigado pela sua doação. Enquanto deu uma fugida ali com os meninos, acho que tiveram 2 ou 3 superchats. Fala. Mas foi muito rápido e eu não consegui ver, então depois você responde. Depois eu vejo e respondo. Não dá para voltar agora. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode postar aí, tá? 1.653 pessoas assistindo. Pronto, eu não devia ter olhado isso, porque agora eu fico gaguejando, eu fico com vergonha. Tem muita gente me olhando. E pouco like, né? Batata, você acha que daqui a alguns anos o preço vai subir tanto que vai ficar inviável para a grande massa? Eu acho que já está ficando inviável, meu chapa. Quanto tempo faz você não faz mercado? Se você entra no mercado hoje com R$100, você passa vergonha, só para você saber. BOB para cada família? Não, para cada elemento da família. Eu tenho um critério próprio de montagem de bug out bag, ok? Eu começo todas as bug out bags a partir de kits de sobrevivência e o resto de suprimentos para esse kit. Novamente, não dá para explicar tudo em live, tem vários vídeos no canal que você pode assistir, ou você simplesmente pode ir lá no curso of Grid, que nós já tratamos de bug out bag lá, até com cálculo de quantas pilhas você tem que comprar. Que módulo que é, rapaz? 5? 5, é. Acho que é o módulo 5, ok? Entra lá e dá uma olhada que você não vai se arrepender. Tem tudo isso lá. Hoje gastei 300 para a semana e faltou coisas. 300 é o que eu gasto mais ou menos. Agora, o que eu acho engraçado é que não precisa ser verdade também. É que nem o Antônio, não sei das quantas aí, que continua postando, só para vocês saberem. Ele quer porque quer que a gente fale de container, mas a gente não vai falar de container, né, Raposa? A gente não quer falar de container, né? Já falou o nome, chega. Dele, né? Container. A gente não quer falar sobre isso aqui, entendeu? Mas não adianta, é verdade. Você tem mesmo? Não deu certo? Problema teu. Agora, tem gente que entra aqui e fala que está gastando 10 mil, né, Raposa? 20 mil. Cara, eu nem sei que dinheiro é esse. Eu não sei que dinheiro é esse, só para você saber. Daí eu com 10 mil, eu nem sei o que eu faço. Tipo, não me lembro quando foi a última vez que eu peguei 10 mil reais na minha mão para poder fazer alguma coisa relacionada à preparação direto, assim. Não sei, tá? Então, um dia você pegou 10 mil? Não, nunca, mas eu não lembro. Não, eu já peguei, por exemplo, dinheiro, 10 mil para gastar. Já. Com conta, Não, com conta,
com conta, É com que eu achei fornecedor. engraçado do jeito que você falou. Não! Faz tempo que eu não pego Calma. 10 mil para gastar Não, com coração. não, o que eu quis dizer é o seguinte, que eu já peguei 10 mil para gastar com isso, porque eu tenho conta para pagar, tem um negócio lá que funciona, então tem que pagar fornecedor, isso e aquilo. Pegar 10 mil assim, ir lá e pagar e gastar coisas. Agora, para mim, pegar dinheiro assim, de verdade, e gastar mesmo, né? Eu pensei isso, pegar dinheiro de verdade e gastar, mas não 10 mil. Tipo, chegar lá e 2 pau de uma vez no mercado, por exemplo, eu não sei o que é isso há anos. Eu não sei o que é isso há anos. Se você me der 2 mil reais e falar, Batata, entra lá e gasta tudo no mercado, bom, é capaz de hoje eu conseguir, né? É capaz de hoje eu conseguir, mas eu não saberia o que fazer, só para você saber. Nunca foi assim aqui. Então, Rosa, a gente começou a cisterna, aquela que a gente conversou. Rosa, acho que até viu o lugar, né, Rosa? Essa semana foi basicamente toda de cavação de cisterna aqui no Forte, tá? Cavação de cisterna, compramos o plástico, né, Raposa, que faz o revestimento, tijolo para essa cisterna, cimento para a cisterna. Então, as preparações da semana foi toda voltada para a cisterna. Nós começamos o milpa, começamos com alcachofras, morangas, e eu parei não, na verdade eu deixei aquela ervilha de lá e voltei para as vagens novamente, ok? O pessoal que estava perguntando do último vídeo, que a gente fala do que alterar na horta, eu continuei, plantei vagem em outro lugar, agora eu vou deixar ela correr junto com os feijões, tá? Batata, comprei o manual há uns 3 anos, você acha melhor comprar o manual? Tem muita diferença de conteúdo? O atual, você comprou os livros e você está perguntando do curso. É absolutamente diferente. O curso tem hoje um conteúdo de 700 páginas. Está quase 700 páginas em 12 módulos e tem assuntos assim em 10 módulos. Não, em 12 módulos no total e a gente ainda está no módulo 10, tá? É gigantesco, é enorme. Trata de vários assuntos, mas assim, muitos mil. Pronto, montado ali um negócio desse tamanho assim, a gente tem certeza que é um dos maiores manuais de sobrevivencialismo já escrito no mundo, eu acho. Nunca vi nenhum livro, nem nada escrito com tantas páginas como esse, com tanto conteúdo como esse, ok? É muita coisa mesmo que aborda desde como escolher uma casa até fortificações. Então, é bastante coisa. Então, vale a pena, sim. Na verdade, o curso ele segue muito junto do que a gente está fazendo aqui, tá? A nossa ideia, eu já vou contar esse caso para você, Raposa, vem cá, fala para o pessoal onde que eles conseguem o material aí, fala por aí mesmo, não precisa vir aqui não. Tem superchat aí. Tem superchat, calma, quem? O Theo, 1977, salve batata, daqui as galinhas começaram a postura, de 15 galinhas, 3 já começou pra caramba. Não dependo mais do carro do ovo. Pô, cara, que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Não depender mais. Eu não fui buscar as galinhas, não, tá? Eu ainda não me dobrei. Eu deixei as galinhas com o cara lá. Tá muito caro aqui. Eu vou ver se consigo pegar em outro lugar, o Nesp, alguma coisa assim, filhotes de galinha mais barato. Mas acho que foi respondido, né? Mais alguma pergunta? O que você falou para falar? Era para você falar da diferença do curso, do negócio aqui. Ah, você falou agora? Já falei, né? Então tá falado. A diferença do curso O interessante da coisa toda, gente, é que o curso off-grid ele está muito ligado com o projeto aqui do Forte. A gente começou ele juntos, tá? A gente começou seguindo exatamente o que está lá dentro. A gente não é o tipo de sobrevivencialista que fica só na teoria, falando. Não, a gente está fazendo literalmente aquilo, tudo que vocês estão vendo lá. Tá? Tudo que você vê lá, você enxerga, que você lê, que você faz nas atividades do curso, tudo mais, você enxerga aqui no nosso dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo. E tem muita coisa que a gente ainda não postou lá, que é porque ainda não ficaram prontas aqui, porque não deu por conta da pandemia e tudo mais. A gente não está repassando para vocês ideias, coisinha copiada da internet. Não, a gente faz sobrevivencialismo de vanguarda. A gente faz primeiro, então a gente testa primeiro para que vocês possam fazer aí, ok? Não tem nada lá que é tipo, hoje eu vou falar de veículos espaciais, sendo que eu nunca na minha vida peguei isso na mão. Não, o que vocês vão ver lá
é exatamente aquilo que nós vivenciamos aqui. E o que a gente consegue fazer aqui com esse curso na mão, você vai conseguir fazer também. Para o pessoal que está perguntando aqui, os links tanto do curso quanto dos livros, você encontra em todas as descrições de vídeos, ou aqui fixado na mensagem aqui no chat, ou direto lá no nosso site. Você acha os links para os livros, tanto o livro de alimentos quanto para o curso, aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui no chat, aqui em cima você acha também. Em todos os vídeos do guia tem, e eu falo o tempo todo para vocês, e às vezes num botãozinho aqui em cima, tá bom? Me referindo aos manuais, aqueles que são em 3 volumes. Inclusive, imprimi para o caso de ficar sem acesso ao computador. Eles são fixos, Rodrigo, os livros não mudaram, tá? Os livros são os mesmos desde a época que você comprou. A gente lançou e eles estão lá, não teve nenhuma reedição desses livros. O que a gente fez agora foi um outro curso que é totalmente à parte, ok? Mas não, você pode imprimir seu livro e continuar usando, que eles estão bastante atualizados. Como que eu já dei café? Walter CL, eu sou um sofredor, Walter. Mentira. Walter, ela não me dá mais café. Mentira. Ela mandou eu mostrar a xícara, mas ó, você está vendo café aqui? Tem alguma coisa aqui? Vocês estão vendo o café? Não tem nada aqui dentro. A caneca está furada. A caneca está furada, né? Prova. Não tem como você provar. A caneca você não me deu. Engraçadinho. Agora vai ficar sem até amanhã. Mentira, até a próxima live. Olá, Batata e Raposa. Eu não vou responder essa questão do arroz e feijão para você, porque sai vídeo segunda-feira ou terça-feira falando sobre isso. E vai responder exatamente essa sua dúvida aí. Tá? É vídeo do protocolo 550, onde a gente vai armazenar 1 ano e meio de comida, igual o chinês está fazendo. Tem, acho que, alguma coisa de semente crioula para venda no site. Tá? Só falar uma coisa para vocês. As sementes são enviadas dia 10 e dia 25. Tá? Se você comprar no dia 11, eu só vou te mandar ela no dia 25. Se você comprar no dia 26, eu só vou te mandar ela no dia 10. Você entendeu? Eu não vou ficar... eu não vou ficar... Tipo, você fez a sua compra, você pegou a sua semente e eu saí correndo para ir no correio mandar a semente para você, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá a semente por preço de custo, que é tipo R$1, R$2, R$3, sei lá, e vou colocar uma semente a 35. Se você comprar de 35, eu saio correndo e vou depositar para você no mesmo dia. Agora, se você quiser que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo aqui, a gente vai mandar no dia 10 e vai mandar no dia 20, independente do dia que você comprou e independente da chuva de e-mails que você mandar para a gente, vai continuar saindo no dia 10 e no dia 25. Eu vou 2 vezes para a cidade para fazer essa... Tá tudo explicadinho. Está explicado no texto que você lá. Você finge que não leu e a gente finge que você leu. Então, tudo certo. Eu não tenho saco para ficar indo no correio todo dia levar meia dúzia de pacotinho de semente, meu chapa. Eu vou dia 10 e vou dia 25. Se fosse só saco, tava bom. Nem os meninos aguentam. Nem os meninos. Meu pai, junta aí, a gente faz um monte. Porque são eles que colocam tudo dentro do saquinho para vocês, tá? Então é assim que funciona. Ô, Marco, assiste o vídeo de segunda-feira, que a gente vai estar falando exatamente sobre isso. Você vai ver como eu faço para não pegar carro-luxo no arroz. O custo do correio para trazer as sementes crioulas é proibitivo. Pois é, concordo com você. É uma porcaria mesmo. Por isso que a gente praticamente não cobra nada das sementes. E aí até o pessoal andou me dando um monte de dica. Não dá nem preço de custo. Um monte de dica de opções para fazer frete mais barato. Acontece que a maioria deles tem que ter empresa, tem que ter CNPJ, tem que ter volume. Exatamente. Principalmente volume para fazer a coleta. Então, a gente não consegue... A gente tá vendo tudo que você fala. Fala, vai ver tal lugar. Um, você tem que ter volume para caramba de coleta, outro você tem que ter CNPJ de não sei o que lá, o outro você tem que ter não sei o que. Não tem muito como fugir, meu chapa. A máfia da logística no Brasil. Escreve isso. Agora, se você quiser na faixa, vem buscar aqui no Forte. O rapaz estava fazendo a conta aqui outro dia de uma cidade aqui perto, não foi? Ficava mais barato. Ficava mais barato ele vir buscar aqui do que eu pagar o correio. Ele pegou o carro, veio buscar e a gente entregou as sementes para ele e foi embora. Batata, o que fazer com formigas nas mudas frutíferas? Você vai pegar
vai pegar um balde de ferro, uma lata de ferro, vai queimar um monte de madeira lá dentro, tipo pinos e várias madeiras daquelas bem fedidas mesmo, que faz aquela cinza bem brutal, espera secar, espera esfriar, pega a cinza da madeira e espalha no pé da árvore, assim, em volta da árvore, ok? A cinza, como um cinza de madeira queimada, cinza de carvão, toda cinza, ferra com a vida das formigas. Então, as formigas desaparecem de lugares que tem muita cinza, que tem chão queimado por cinza, ok? Você detona os feromônios alguma coisa assim. Tem uma coisa. Formicida geralmente é veneno, né, Clay? Não é todo mundo que gosta de usar. Geralmente o pessoal gosta de ouvir uma solução mais natural. Mas existem hoje formicidas também que você usa, e até uns adesivos que você coloca no pé da árvore, assim, que à medida que a formiga está subindo, elas ficam todas presas e param de subir. Não, vocês não vão ver café com batata nessa live. Tem várias formas de você enterrar e conservar alimentos, ok? Rezar basta. Olha aí, a Lavínia. A Lavínia falou certo. Rezar é bom para melhorar sua alma, para melhorar, para você ter paz, para tudo. Agora, para se preparar, não adianta muito, não. Não adianta você só rezar, porque não vai cair do céu. Tá? Aliás, Deus, aquela frase que você sempre fala, até na Bíblia. Tá até na Bíblia, se preparar. E agora eu inventei outra. Deus é brasileiro e é sobrevivencialista. Tá na Bíblia que é para você se preparar, viu? E o que fazer com animais domésticos? Simples. Faça como eu. Você dá ração 5 dias na semana, 2 dias na semana você dá comida. E aí, na hora que você tiver que fazer as contas das suas preparações, armazena mais comida. E se o bicho pegar de verdade, o seu arroz vai comer, o seu cachorro vai comer arroz com carne moída, em vez de comer ração pronta. No site do guia, na lojinha do guia, ok? guiadesobrevivente.com.br/lojinha. guiadesobrevivente.com.br/lojinha. Aqui eu não sei se vocês estão ouvindo, eu não estou repetindo por mal, porque ela está lá longe e o microfone está aqui, ó. Uma pessoa sozinha pode ser sobrevivencialista? Pode, é bem mais difícil, mas pode sim, tá? Não existe uma regra para ser sobrevivencialista, não existe, tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Tem pessoas que armam boas estratégias para sobreviver sozinhas. Tem pessoas que têm boas estratégias para sobreviver em grupo. Tem pessoas que fazem isso no âmbito familiar. Não existe uma regra. Não existe uma regra. O que você não pode é simplesmente esperar que as coisas caiam do céu, ok? Bom, gente, é isso aí. Mais uma semana. A gente vai continuar por aqui fazendo preparações, tá? Falei para vocês já o que a gente fez. Fiquem espertos, o que está acontecendo não é sacanagem, não é brincadeirinha, não é faz de conta. A gente realmente precisa se preparar. A gente precisa estar pronto para o que está por vir, ok? Aqui veio uma Valéria Colasso. Nossa, um monte de dinheiro ela deu para gente. Fala oi para ela aqui. Você não vai ir embora? Não, ainda não. Vou ficar mais um pouco. Então, agora você... você dá os seus recados aí. Ele vai ter que esperar, eu vou fazer o café para ele, tá? Vocês pediram, eu vou fazer o café. Mas só se vocês ficarem aí, senão eu não vou não. Ele já vem. O que eu tinha que dar de recado hoje? Não sei, tô esquecida. O que eu tinha que falar? Livro nós já falamos, curso nós já falamos... O que mais? Nós já falamos. Grupo do Telegram, nós já falamos. Não falamos, não. Vai ter outro? Como vai ser? Quem já está lá nos grupos já sabe aonde é o nosso backup, já tem link para o nosso backup. Se você está no grupo e não tem acompanhado tanto o Preparador de Elite, quanto o Mulheres Sobrevivencialistas, quanto o Guia Off Grid, entra lá, se ainda der tempo, porque tem gente já falando que não está funcionando. Se você não usa uma VPN, ele não está funcionando. Que a gente já deixou ontem um link de backup num outro aplicativo, tá? Então já tá lá quem já pegou. Quem não pegou e conseguir entrar, se não conseguiu entrar, me manda um e-mail, que aí eu passo por e-mail, ok?
Li meus comentários depois. Depois ele lê tudo, Carla. Quando a tudo. live termina, ele assiste a live vendo todos os comentários aqui. Estou pegando uma água aqui, já estou voltando. Tá bom, ele foi pegar uma água, ele vai esperar o café agora. Eu vou, o pessoal que estava perguntando da lojinha, da Sementes, guia de sobrevivente.com.br/lojinha. É o seguinte, quem comprou agora essa semana até o dia 10, elas estão saindo segunda-feira, acho que eu já deixei recado para vocês por lá, tá? Porque eu tive um probleminha aqui essa semana e eu não consegui soltar elas a tempo, então eu tô fazendo tudo junto. Quem mandou, mas elas estão indo até segunda-feira, eu passo para vocês já o código para rastreio. Eu vou te prender aqui. Eu não vou fazer café para você. Não precisa. Eu não vou passar embaixo da mesa. Não precisa. Não? Não vou tomar mais café hoje. Tá bom, olha lá, ó. Não vou tomar Depois mais vocês falam que eu sou ruim. Não, é sério, eu tenho que dar exemplo. Não vou tomar mais café hoje. Não? A verdade é que eu tomei um café no começo da live que você me deu. Tá vendo? Então eu não vou tomar outro café, porque... Quem chegou bem no comecinho viu que ele estava tomando café. O café tá 30 pau o quilo do café. Não vou tomar. Eu prefiro que pingue, mas não falte. Então eu prefiro tomar, tipo, só 30 café por dia, porque se eu tomar 60 café, eu estou reduzindo o café que eu vou ter no fim da humanidade. E se você tomava um de manhã... Gostaram, hein? Vocês gostaram, hein? Café da manhã, almoço e janta. Não, aí é pouco demais também. Eu não funciono, eu preciso de combustível. Eu queimo café como um caminhão queima diesel. Eu só tenho 2 pés produzindo. Não. Os outros tantos ainda estão desse tamanho. Não tá não. Você já tem pé que já tá até com umas bolinhas aparecendo lá em cima. Já eu vou ter, tipo, 10 mil pés de café em breve. Exagero. Eu não sei onde eu vou colocar ele, mas eu vou ter. Sei lá. Pois é. Onde você vai? Aqui com você. Agora que eu vi aqui, outro dia falaram que como que é? Esse copinho de sorvete é meu, eu acho que é minha raposa. Mas não é um copinho. Essa aqui, ó. Não é copinho de sorvete. É uma raposinha. Como chama? É um cachepô. É o quê? Um cachepô. É para você botar uma plantinha aqui. É um vasinho. O cachepô é um vasinho. Eu boto outras cositas. Café de casa é horrível. É nada, é uma delícia mesmo. Meu café é maravilhoso. Alguém falou que estava 19, né? Aqui eu já vi por 23, meio quilo de café. Eu não tenho mochila para vender na nossa lojinha. Na nossa lojinha tem semente, tem umas coisinhas, livro, essas coisas assim. Não, só tem semente e pet. Se vocês quiserem mochila, essas coisas, vocês têm que entrar com os parceiros do Gui e pedir para eles colocarem na lista, nas promoções deles, entendeu? É assim que funciona. E a gente tenta garimpar cupom e fazer o preço ficar mais legal. Essa semana a gente encheu o saco da Croster para vocês conseguirem aquilo ali. Da Venture Shop para os kits de cozinha. Inclusive, eu consegui um kit de cozinha lendário para mostrar para vocês. Vou mostrar agora. Não! Sim, claro. Mostra tudo. Claro, até é legal, porque no vídeo eles não têm noção do tamanho. Todo mundo acha que isso daqui é uma bostinha. É verdade. Todo mundo acha, todo mundo que eu converso, que eu falo, olha, existe um kit primordial. Aí todo mundo fala, mas é uma bostinha, porque o cara nunca viu. Você já viu isso aqui? Tipo assim. Não, aqui, peraí. Deixa eu virar de um jeito que é pesado, tá? Ó, vocês já viram isso aqui? Coloca aí quem conhece isso aqui. Conhece de pegar na mão, tá? Não de ver só na internet. Isso aqui você vê mais em canal gringo, né? Aqui no Brasil é muito difícil de se ver. Quem conhece? Tá batendo luz. Aí, pronto. Quem sabe o que é? Quem já viu? Olha lá, todo mundo fala que é uma bostinha, mas ele não é uma bostinha, tá? É Stanley. A Stanley é uma marca que produz desde cafeteira, potes, tudo de aço de verdade. Aqueles aço fucker. Aliás, a gente já fez, já tem alguns reviews de Stanley de coisa e tudo mais. Que tá desde já tem uns 3 anos ralando pra caramba aqui. Esses caras, na década de 80, 90, eles praticamente criaram, eles, a Coleman e outras marcas,
criaram aqueles kits que a gente acha de monte hoje, por 200, 300 pau, aqueles kits de acampamento, de mochila B.O.B., né? E, na época, eles literalmente chutaram o balde e falaram, nós vamos fazer o kit de panelas de campo. E esse kit de panela de campo vai ser o mais top do planeta. Foi o que eles disseram que eles iam fazer. E eles fizeram, tá? E é esse kit aqui, ó. É muito difícil, não é todo lojista que tem ele no Brasil, tá? Não é. E a gente, quando decidiu montar o kit de cozinha superior, lembrando que a gente já montou vários, já montou de 30 reais, de 100 reais, de 200 reais, e a gente decidiu montar um kit top pra caramba, e esse daqui é o que vocês conhecem, é um dos primeiros, um dos mais tops que existe, é esse aqui, ó. Isso é um kit de cozinha completo, tá? Segurei, rapaz. Segura. E, cara, olha a grossura dessa chapa. É até difícil de segurar, tá? Aqui dentro, você tem uma cozinha completa para 4 pessoas. E todo mundo acha que é uma bostiquinha, que é um kit igual aqueles chineses que a gente compra, essa panela só que não é. Bem maior do que a minha panela de arroz. Muito maior, e ela é para 3,5 litros, tá? Vocês vão ver só eu acho que eu vi 1 ou 2 episódios de Largados e Pelados dos gringos, onde eles levam só essa panela aqui, tá? Não o resto do kit que tem dentro, tá? Mas esse aqui é o kit da Stanley de comida, tá? O kit de campo, o kit de acampamento da Stanley, e a gente vai fazer um zerado, ó, cheirando a novo, e a gente vai fazer um review deles para você, se der ainda essa semana, ok? Vai ter cupom. Mas daí pra você entender que é 3,5 litros, tá? Não é uma panelinha chinesa que você não consegue nem segurar na mão, não. Que por acaso, né, quando a gente fez o primeiro vídeo delas, eu me lembro ainda, quando eu fiz o primeiro vídeo delas, nós pagamos R$45 no envio de um conjuntinho daquele, não foi? Foi. Nós pagamos 45, ele demorou 2 meses para chegar, e quando nós fizemos o vídeo, ele estava 125. Hoje, o mesmo conjuntinho chinês que nós pagamos 35, ó, um pouquinho antes da pandemia, está 250, R$260, tá? Então, só para você ter ideia, e é para uma pessoa, ok? Esse conjunto aí é para 4 pessoas, tá? Ou seja, é um por família. Eu fico aqui, eu tomo bronca, que eu não aguento, eu tô acostumada a ficar ali, ó, olhando para vocês. Então, deixa eu responder aqui umas cositas. Vai, manda aí. Gisele, guiadosobrevivente.com.br/lojinha, é onde estão as nossas sementes, tá? Alguém perguntou dos cupons dos parceiros, estão todos no nosso site, os cupons dos respectivos sites e cupons. O rapaz da mochila, ele pode pedir para o Danilo da Tabel. Manda e-mail para a Tabel, fala assim, Tabel, mochila no Batata, que aí a gente faz para você. Exatamente. Outra coisa que eu lembrei, que eu tinha que avisar, essa semana vai ter uma super live cheia de desconto lá na loja do mecânico. É verdade. Eu já coloquei lá no nosso Instagram todos os detalhes certinhos, porque é uma live especial de itens para marcenaria. Então, quem curte a marcenaria doméstica ou a profissional, aproveita, porque tem e vocês acham que a gente está puxando sardinha para o lado deles, mas a gente não está, não, tá? Tem coisa que pinta ali com 30%, 40%, 50% de desconto só na live deles. Então, vale a pena. A gente mesmo compra um monte de coisa lá. Outra coisa. As leixas todas nós compramos lá. Um monte de... Adoro. Ai. Alguém perguntando sobre isso, novo no canal. Isso aqui é uma pulseira de paracorde que você pode desmanchar e usar o cordão. Tem vídeo aqui ensinando a fazer. Você pode comprar pronta também. Olha, aquela ali é de Parapocalipse. Pega ela ali. E tem todas as utilidades essa dela. daqui eu fiz no canal. É uma pulseira feita de Parapocalipse, que é um paracorde do Apocalipse. Procura aí. Parapocalipse, que você acha no nosso vídeo. É isso aí? Cara, voltar com as rifas de sábado, a gente tem que esperar as coisas chegarem, ok? Se a gente faz a rifa, o pessoal briga com a gente. Se a gente não faz a rifa, o pessoal briga com a gente. A gente está tentando continuar os projetos aqui a partir do que vocês passam no Superchat, da assinatura de vocês no canal. Agora, se para vocês estiverem legal, a gente faz, porque, na boa mesmo,
tudo que a gente precisa agora é fazer mais uma ou duas rifas para a gente poder terminar e abrir o forte para visitação pública de vez, né? Exatamente. E outra, a gente até deu uma segurada agora esses meses, porque é mês de IPTU, IPVA, então, tem essa IPT, também, né? IPT, sei lá, aquele monte de coisa que a gente, sopa de letrinha que a gente É um paga. monte de imposto em janeiro, fevereiro, até agora. Então, a gente estava pensando, de repente, para o mês que vem fazer de novo. Deixa para É porque agora a gente sabe Bota aí depois, ou aqui no chat, ou nos comentários, o que vocês querem de porque rifa? agora está apertado para todo mundo, a gente sabe disso, né? Então, não adianta, cara. A gente sabe que quem doa, quem apoia o canal, quem assina, quem é assinante, faz de coração. E quando a gente faz rifa, a gente acaba excluindo muita gente que não tem como participar. Então, a gente meio que acha meio estranho de fazer. Mas agora que a situação vai passar esses meses de um monte de impostos aqui, se a situação clarear um pouquinho também, aí a gente começa a fazer, que eu acho que é justo para todo mundo. Parece que não, mas a gente sabe que, mesmo fazendo rifa baratinha, né, de 10, 15, 20 reais, a gente sabe que tem muita gente que não tem, cara, que assiste a gente que não tem como gastar isso agora. Então, sei lá, a gente resolveu esperar um pouco, né? Exatamente. É isso aí. Rifa do kit de cozinha. Ele fica bravo porque eu fico aqui, eu fico lendo, mas eu adoro ler o que vocês estão escrevendo. É bem legal ficar lendo, né? A hora Pronobis pode ser usada para alimentação e é excelente. Tem vídeo aqui explicando todos os benefícios sobre ela. Na Suécia, eles fazem preparações muito coletivas, assim. É que na Suécia é diferente, né, cara? Na Suécia, quando o governo fala se prepare, todo mundo se prepara. Então, na pior das hipóteses, você não vai ter gente com coisa... Você vai ter um ou outro faltando alguma coisa. Aqui no Brasil, se você obrigar o povo a se preparar, 30% vai se preparar e 70% vai achar que tem direito ao que os outros fizeram. É assim agora. É assim agora. Se você olhar aí, tem muita gente que acha que o sobrevivencialista se prepara para a comunidade dele toda, e não é. Embora a gente goste da ideia de caridade, sem muito radicalismo e tudo mais, de ajudar as pessoas, ainda tem gente que monta nas costas e acha que tudo que é meu é nosso, entendeu? E não é verdade, né? Aqui em casa é. Não, mas com vocês. O seu é nosso. Não, mas nosso da comunidade, entendeu? Parece que, se alguma grande coisa acontecer, vamos abrir todos os estoques e entregar toda a comida, e não vai ser assim. A gente sabe que não é. O máximo que a gente vai poder ajudar com aquilo que você puder, sem comprometer a sua família. Lá não, lá o pessoal é mais... Se o governo falar, se prepare, todo mundo se prepara, porque sabe que o bicho vai pegar, entendeu? É porque é muito... Eu acho que tem dois lados, né? Quando todo mundo se prepara e você chega aqui com as suas preparações, a gente divide, tá todo mundo preparado, tá todo mundo dividindo, a gente troca. Agora, é muito difícil você chegar, né? Você chega num lugar com as suas preparações e ninguém tem nada e todo mundo... Você tem que dividir o seu quando então, a situação não é assim que vai funcionar. A coisa está mais para uma cooperativa do que para uma ONG, vamos colocar assim. Então, é muito mais interessante você ter a sua preparação e, de repente, trocar e fazer negócio com outros preparadores do que você viver na cola de alguém e achar que a pessoa lá, porque que guardou alguma coisa, vai ter que dividir com você, porque não vai. Tem muita gente achando que o mundo é totalmente bonzinho, e não é. O mundo não é bonzinho. Na realidade mesmo, quando o bicho pega, quando uma guerra acontece, uma grande crise acontece, é cada um por si. E se a pandemia não te ensinou nada, a guerra agora vai te ensinar. É cada um por si. E você pode até ter um pouco de bondade das outras pessoas, mas não pense que você vai conseguir sobreviver de bondade nessa fase, porque você não vai. A única coisa que vai te dar um pouco mais de conforto nessa fase é preparação e preparo prévio e economia doméstica e apertar o cinto um pouquinho, esperar um tempinho para poder ir no boteco e gastar um monte de dinheiro com bebida, com coisas mais supérfluas agora. É hora de segurar a mão. Como eu disse, se você tiver que gastar dinheiro agora, gaste com equipamento de sobrevivência, gaste com preparações, gaste com coisas que você vai estar fazendo, na verdade, um investimento para os próximos meses, ok? Grãos e tudo mais, e não com porcariada, porque essa não é a hora, ok? Valeu, gente. Então é isso aí. Raposa, fala tchau para eles e aperta aquele botãozinho vermelho ali. Esse aqui, é ruim, não gosto. Vai, aperta. Eu nunca consigo. O meu botão... É gostoso ficar aqui batendo
Não é. É esse aqui, ó. Quer ver, ó? Você vai apertar aqui, ele vai aparecer um negócio ali, ó. Aí você fala tchau para todo mundo. A gente se vê no próximo sábado, 8h30. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Gente, não vai embora sem deixar o like, não. Ajuda pra caramba seu likezinho aqui no canal, viu? Até mais. E compartilha aí, bota nos grupos. Tem muita gente que está viajando dentro das informações e não está levando essa crise com a realidade que ela merece. Então, daqui a pouquinho, a gente pode ter um monte de gente aí bem pertinho da gente que não está preparado e vai estar desesperado. Compartilha, faz sua parte aí, valeu? Até mais. Tchau. Aqui? Sim. Jura? Manda. Sério? Mete o dedo. Não.